Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo. De antemão, acho que foi um jogo de 2 tempos distintos, né? Acho que foi um primeiro tempo onde o Bahia não conseguiu demonstrar muitas coisas positivas, né? A gente teve até uma grande oportunidade com o William José, após boa jogada de Michel Araújo pelo lado direito, mas o William José não conseguiu converter, e no final do primeiro tempo a gente tem um pênalti duvidoso, na minha opinião, tá? E aí é sem clubismo nenhum, porque de fato tem uma imagem para mim, inclusive a câmera de trás do gol mostra que é um choque de ombro com ombro. Talvez tenha pego ali um pouquinho aqui a parte de trás do ombro, mas até o próprio jogador, né, o Ailon, que sofre a falta ali, né, que o juiz entendeu como falta, no momento que ele cai no chão, ele cai com a mão aqui, nessa região aqui, né? Então ele induz ali, né, através de onde a mão dele estava, que o impacto tinha sido ali e não nas costas, né? E acho que a bola também, até falando no meu comentário do Premier do Charlan, a bola vem fazendo a curva para fora, né? Saindo no sentido do Arias. Então o Arias ele vem fazendo a trajetória dele e quem muda de direção, né, para tentar passar na frente do Arias e receber essa bola é o jogador Ailon. Então para mim um pênalti duvidoso, mas a arbitragem marcou, o VAR não interferiu, a gente terminou sofrendo o primeiro gol no final do primeiro tempo. E é o primeiro gol que poderia fazer com que o jogo acabasse para a equipe do Bahia, né? A gente poderia perder o jogo ali, animicamente, né? Porque foi no final do primeiro tempo. E a gente viu um Bahia com outra atitude no segundo tempo. Acho que o que ficou de conforto do jogo de hoje foi a capacidade do Bahia de mudar o jogo no segundo tempo, né? Mesmo com as lesões, mesmo com os desfalques, né? Mesmo com todas as situações que a gente já está cansado de saber, acho que o Bahia voltou com outra atitude. O Bahia não mudou a forma de jogar, o Bahia não mudou a parte tática, o Bahia voltou com outra pegada, né? A gente voltou com outra atitude e conseguimos, né? A partir do minuto, acho que os primeiros 4, 5 minutos do segundo tempo, a gente teve ali um apagãozinho, né? Em que o Ceará exerceu uma certa pressão no início do segundo tempo, mas a partir disso, acho que a maior parte do segundo tempo, o Bahia teve, claro, o domínio do jogo, teve as principais oportunidades, o goleiro Bruno Ferreira foi fundamental em pelo menos umas 2 ou 3 grandes defesas na segunda etapa, e no final do jogo, né, a bola do jogo, né, termina caindo nos pés de Vina ali. Eu vi o lance muito rapidamente na transmissão, então eu tenho dúvidas, né? Eu ainda não revi o lance com calma, cheguei agora, acabei de chegar literalmente, galera, aqui no hotel, então eu ainda não vi os melhores momentos, né? Eu não vi com calma, não parei para rever todos os lances e tal, mas a primeira impressão, aqui já de maneira mais sanguínea, né? Sem muita análise, é de que para mim não houve pênalti marcado para o Ceará. Para mim foi um lance ali no limite e o Arias faz ali um ombro com ombro e termina ganhando ali, né? A jogada, na minha opinião, mas o juiz entendeu como pênalti. E o lance do Vina ali no final do jogo, né? Me pareceu que o Gabriel Xavier sofre um toque, né? Assim, eu vi o lance muito rapidamente, não dá para cravar isso, não sei se vocês aí viram com mais nitidez, mas o Ronaldo salva o Bahia, né? A bola é defendida pelo Ronaldo, ele sai muito bem, né? Sai fazendo ali uma movimentação ali, né? Abrindo os braços e estufando o peito, a bola termina batendo no peito dele e beliscando a trave no final do jogo. Então, por esse contexto, né? Por essa bola do jogo, mesmo com a dúvida no lance se foi falta ou não, eu acho que a bola do jogo caiu no pé do Ceará, eles não fizeram, e acho que dentro desse contexto a gente termina levando esse ponto, né, para Salvador, né, de bom tamanho. Mas foi um segundo tempo que o Bahia teve capacidade e teve ímpeto, né, teve atitude e obrigou o goleiro do Ceará a fazer boas defesas, né? Acho que é mais isso que a torcida do Bahia quer ver, né? Enfim, então o que restou para mim, né, do jogo de hoje em relação a comentar aqui, a impressão que ficou para mim foi de um Bahia que voltou diferente para o segundo tempo. É um Bahia que eu quero ver mais, né? Um Bahia que mesmo jogando fora de casa, exerceu o domínio, teve mais posse de bola, criou, construiu, né? O Bahia vai para o intervalo com pelo menos acho que 5 finalizações atrás do Ceará e volta para o segundo tempo e o jogo termina com 15 finalizações a 15, né? 15 finalizações a 15, enfim. Eu particularmente enxergo que a gente fez um segundo tempo muito melhor do que o primeiro, né? Com muito mais atitude. Inclusive, durante a transmissão, né, do Charla Premier, eu até fiz uma crítica, né, ao William José e Everton Ribeiro pouco tempo antes do gol acontecer. Eu falei que eu tiraria os dois, né, que colocaria um pouco mais de dinâmica, um pouco mais de velocidade, e terminou que, sei lá, 2, 3, 4 minutos depois, terminou saindo o gol da equipe do Bahia numa jogadaça do Sanabria. Aliás,
Uma pena, né? O lamento que fica é o Sanabria não ter chegado antes, né? De fato, vem se mostrando um grande jogador, né? Infernizou a vida do lateral direito do Cruzeiro na Fonte Nova, infernizou a vida hoje do lateral direito do Ceará, o Rafael Ramos, né? A jogada do gol sai dos pés do Sanabria, uma jogadaça, né? Ele puxa ali de fora para dentro, acha um passe por dentro ali no Everton Ribeiro do limite, né? No time certinho, Everton Ribeiro consegue sair ali em vantagem, né? Tocar muito bem para o William José completar na segunda trave. Então, acho que o torcedor quer ver isso, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas acho que o torcedor, a gente, de uma maneira geral, a gente quer ver mais o Bahia com essa atitude, né? Com esse ímpeto ofensivo, né? Transformando a posse de bola e o domínio em oportunidade de gol, né? Como eu disse, terminou que a bola culminou, né, o jogo e quis o destino que a bola do jogo caísse nos pés do Vina. Mas o goleiro Bruno, no segundo tempo, ele fez pelo menos 2 ou 3 defesas assim muito importantes, inclusive teve um lance para mim muito nítido, né, que há um cruzamento, né, da direita para a esquerda e o Sanabria chega finalizando na segunda trave, que o juiz marca até impedimento, e para mim foi um absurdo aquela marcação, né? O William José não participa do lance no meio da área e a finalização do Sanabria. Então, se aquela bola fosse gol, muito provavelmente, né, aquele gol seria validado, porque para mim o Bandeira de maneira equivocada levantou, né, a bandeira naquele lance. Gostei da atuação do Ronaldo, né, na medida do possível. A gente teve aí um pouco de insegurança com os pés, né, mas o gramado do Castelão não é dos melhores, então a gente tem que fazer esse adendo, mas eu acho que na medida do possível a gente fez um bom jogo. Gostei do jogo de Acevedo também, acho que a dupla de zaga também fez um bom jogo, apesar da falha do Gabriel no último lance, mas acho que de uma maneira geral fizemos um bom jogo. Acho que o Juba ficou um pouquinho mais sumido hoje, né? Acho que quando ele apareceu um pouco mais no segundo tempo, a gente teve ali maior capacidade de criação. Gostei do jogo do Everton Ribeiro no segundo tempo, do Jean Lucas também no segundo tempo. E para mim o principal jogador do Bahia no jogo foi o Sanabria, né? O William José fez um segundo tempo muito superior, não só pelo gol, mas pelas movimentações, né? E, sinceramente, eu não entendi muito a mexida do Rogério, terminou que deu certo, né? O Kaique terminou entrando, dando um pouco mais de trabalho ali para a equipe do Ceará, mas eu não tinha entendido porque, para mim, no primeiro tempo, o Michel Araújo tinha ido muito bem, né? Assim, tinha sido as 2 principais jogadas de gol do Bahia, de quase gol do Bahia no primeiro tempo, saíram dos pés do Michel, né? Um chute de fora da área que ele carrega em jogada individual, lembrou muito, inclusive, o jogo do Corinthians, né? Que ele vai levando assim, da direita para a esquerda e finaliza de esquerda para o gol. O goleiro faz uma grande defesa no primeiro tempo. E depois ele acha um passe milimétrico para o William José entrar cara a cara, né? E chutar e o goleiro fazer uma outra grande defesa, né? Então, eu particularmente acho que o Michel Araújo ele foi o vetor, né, de criatividade, o jogador que melhor se destacou no primeiro tempo do Bahia. Então, eu não entendi muito bem a alteração do Rogério Ceni, não. Apesar de ter dado certo, vai ter melhorado no segundo tempo, o Kaique ter ajudado, né, ter conseguido construir algumas oportunidades, mas eu acho que eu não teria tirado o Michel de repente, eu teria tirado um outro jogador, né, e deixado o Michel em campo. Mas enfim, deu certo, né? O Rogério pensou isso, quis deixar um time um pouco mais agudo, né, colocar um jogador mais incisivo, mais driblador, até para incomodar mais o Nicolas também, e terminou que deu certo. E acho que preocupou tanto o Ceará, né? A alteração do Kaique, preocupou tanto o Ceará pelo lado esquerdo da defesa, lado direito de ataque do Bahia, que o Sanabria vai ter mais espaço, né? Aí no segundo tempo o Sanabria com mais espaço conseguiu fazer uma maior diferença, né? Em relação ao primeiro tempo. Claro, fica a decepção de não ter vindo os 3 pontos, né? O Botafogo terminou ganhando mesmo com um jogador a menos, então isso terminou sendo ruim pra gente em termos de tabela. O Bahia, claro, ainda tem jogos a menos. Ainda tem jogos a menos, mas é uma situação que começa a deixar a gente um pouco preocupado, né? Começa a alarmar um pouco mais, ainda que a gente tenha um jogo atrasado contra o Vasco na quarta-feira, e aí, claro, de repente, se a gente ganha do Vasco, tudo muda, né? Mas o comentário é sobre o pós-jogo de hoje, né? Sobre o momento atual, é sobre o que está acontecendo nesse momento, nessa rodada, e nesse momento a gente tem ali um time que está no G6, mas quer depender do resultado do São Paulo para até sair, né? Então, dentro desse cenário, a gente precisava, claro, é muito melhor você empatar do que perder, evidentemente, é melhor você pontuar do que... É melhor você consertar os problemas, né? Pontuando, seja empatando ou ganhando, mas eu acho que a gente construiu o suficiente no segundo tempo para poder, pelo menos, fazer mais um gol, né? Pelo menos fazer mais um gol. Enfim, o que fica de lição é isso, né? A gente ter uma atitude melhor, a gente ter um treinador, né, que mexa com mais convicção, né? Hoje ele colocou, na minha opinião, acho que ele acertou nas alterações. Talvez eu fiquei um pouco assim em relação ao Rezende, mas acho que o Rezende terminou entrando bem, né? Deu uma sustentação e acho que também tem a ver com a bola aérea, porque a equipe do Ceará tem uma boa bola aérea. Então, quando ele tira, por exemplo, o William José, né, do jogo,
ele tinha que ter, tudo bem que ele botou o Rezende antes, mas ele tinha que ter um jogador que compensasse isso, não? O Williams é um jogador que ajuda muito na bola parada defensiva pela estatura que tem. Então, acho que dentro desse contexto todo, a gente conseguiu, né, pelo menos trazer esse empate, né, e comemorar esse pontinho aí, que, claro, poderia ter sido melhor, mas também poderia ter sido pior, né, se a gente toma aquele gol no final do Vina. Como eu falei, tenho dúvidas em relação a esses dois lances, né? O lance na área do Bahia, que para mim ficou muito do limite ali, né? Acho que se ele não tivesse marcado também, acho que seria um lance que não repercutiria tanto, porque para mim o Aras chega bem no limite ali do ombro a ombro mesmo, né? O Aras chega com mais força, porque ele é um jogador mais forte, ele é um jogador mais físico, mas, enfim, fica a dúvida aí, eu preciso ver mais algumas vezes, né? Eu preciso ver com mais calma esse lance. E o lance que, para mim, o Gabriel Xavier terminou sendo tocado, mas eu não sei se foi suficiente para ter falta ou não. Mas, de qualquer forma, é um lance que o Ceará teve ali, né? O juiz não deu em campo, então a gente não pode contar com C no cu da galinha, né? Um abraço para a galera que tá chegando, um abraço para a galera que tá comentando, tamo junto. Luiz Prado, um abraço para Cleiton também, tamo junto. O Bahia fez um jogo decente. Ok, né? Um jogo nota 6. O Ceará errou muito e o resultado foi horrível. Vida que segue, um abraço aí para você. Você ainda acredita em Libertadores? É óbvio que eu acredito. É óbvio que eu acredito. O Bahia tem todos esses jogos aí em casa, né, Maurício? O Bahia tem o Sport em casa ainda, por exemplo. Né? Então, eu particularmente... E para a Libertadores, Maurício, a gente não precisa só necessariamente estar no G4, né? Claro que o G4 é o nosso foco para poder ir direto, mas esse G6 leva para a Libertadores também, e ainda pode virar G7 ou G8, né? Então, claro que eu acredito em Libertadores hoje. Né? Talvez não diretamente, não sei como é que vai ser aí, né? Lembrando que o Bahia tem 2 jogos atrasados. Mas é isso. Nestor entrou, o jogo acabou. Não vi isso não, viu, Bruno? Eu vi Nestor entrar bem, velho. Acho que ele conseguiu conectar bons passes, ele conseguiu, de alguma maneira, construir algumas boas jogadas, né? Protegeu bem a bola. Eu não vi isso não, velho. Sinceramente, eu discordo aí que Nestor entrou e o jogo acabou. Muito pelo contrário, o Bahia manteve o controle do jogo até o final, praticamente, né? Até o momento que a gente entrega ali uma bola pro Ceará, né? Porque o Gabriel Xavier terminou se atrapalhando. Mas tirando isso, o Bahia teve o controle do jogo pelo menos a grande parte do segundo tempo. Né? O Ceará, em determinados momentos, inclusive ali já na reta final do jogo, ficou com mais medo de tomar o segundo gol do que de fazer o segundo gol. A verdade é essa. Tá? Boa noite. Incrível como o Bahia sente a série de Everton Ribeiro. Eu acho que dava para deixar ele mais alguns minutos. Não acredito que ele pediu para sair. Ceni que optou por tirar. Eu teria tirado ele mais cedo, viu, Carol? Enfim, eu acredito que a gente sente falta dele sim, em alguns momentos. Mas eu acho que já estava na hora mesmo de tirar. O Bahia precisa ter um time mais dinâmico, mais físico, né? E eu, particularmente, acho que estava na hora de tirar, né? Até porque tem jogo na quarta-feira, né? O Bahia não vai ter muito tempo para descansar, né? A gente já viaja para o Rio de Janeiro, para cá, né? Onde eu estou agora nesse momento, para poder jogar contra o Vasco. Então, eu acho que a saída do Everton Ribeiro tem a ver com a questão física no jogo de hoje, mas também já pensando no jogo da quarta-feira contra o Vasco, né? Mais uma vez, depender de resultados alheios para se classificar para a Libertadores. Os caras não têm ambição nenhuma. O Bahia tem jogos a menos, né, de si. Então, vamos ter calma, né? Vamos ter calma, né? A gente nem sabe exatamente como é que está a configuração da tabela nesse momento, por conta desses jogos a menos, né? Então, vamos esperar equilibrar aí um pouco esses jogos para a gente ter uma noção real, né, da posição que o Bahia está.